entrevista de hoje é com o Dr. Carlos Lima, oftalmologista. Hoje vamos falar de diabetes, vamos falar de saúde ocular e de muitos outros assuntos aqui no programa. Doutor, bom dia. Bom dia a todos do estudo, bom dia Márcio. É sempre um prazer poder falar sobre saúde ocular e prestar esclarecimentos sobre saúde ocular para toda a nossa população aqui no estado do Pará. Doutor, me diga uma coisa. Estamos aí no meio de combate também à diabetes, né? Sim. Que é importantíssimo. Às vezes tem gente que contrai a diabetes e não sabe, né? Sim, Né? com certeza. E afeta muito os olhos? Com certeza. A gente estima hoje que existem 400 milhões de pessoas no mundo com diabetes. O diabetes hoje é uma das principais causas de cegueira no mundo. Desses 400 milhões no mundo, 93 milhões já possuem algum dano ocular importante. Isso está muito relacionado com como as pessoas cuidam desse diabetes e o tempo de evolução. Então, pessoas que têm até 10 anos de evolução de diabetes, geralmente 20 a 25% já tem alguma alteração no fundo do olho relacionada ao diabetes, que é justamente a doença chamada retinopatia diabética. Pessoas com mais de 15 anos de evolução de diabetes, 10% já tem um dano visual importante. E quem tem mais de 20 anos de evolução de diabetes, 75% das pessoas já possuem algum grau da retinopatia diabética. Então é uma coisa realmente alarmante. Nesse mês de novembro, realmente é esse mês de combate ao diabetes, na verdade mais especificamente o dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes. Então é muito importante falar um pouco sobre saúde ocular e o diabetes. Agora me diga uma coisa, primeiro você fica sabendo se é diabético e tem problemas oculares, ou vice-versa pode funcionar também? Na verdade, o diabetes, a doença ocular, ela está há algum tempo já de evolução do diabetes, ou um diabetes muito mal controlado. Então, às vezes, o paciente ele descobre que tem diabetes devido ao oftalmologista. Às vezes, o paciente não sabe que tem diabetes e, numa avaliação oftalmológica, a gente vê o fundo do olho do paciente, já vê alguns sangramentos, alguns exudados, que a gente chama também, que já sugerem uma alteração no diabetes. Tem pacientes que, às vezes, tem um grau. Do nada aparece um grau de hipermetropia, ou um paciente que tinha um grau de hipermetropia baixo e de repente ocorre o dobro, o triplo de grau, e você vai ver o paciente Como assim, né? Como assim, né? Então você vai ver o paciente ele tá com diabetes, está com açúcar muito alto, acima de 250, 300, e é por isso que às vezes o médico oftalmologista não troca o óculos de paciente que está com uma diabetes, uma glicemia superior a 180, 200, porque às vezes só de controlar esse diabetes, esse grau ele diminui bastante ou volta ao normal. Outra coisa que às vezes dá no paciente diabético é visão duplicada, né? A gente chama de diplopia horizontal, ou seja, forma duas imagens, uma do lado da outra. Isso acontece porque o diabetes ele afeta os nervos motores do olho. Com isso, uma inervação acaba ficando diferente da outra, um impulso diferente de um outro lado, e ocorre um discreto desalinhamento na musculatura e no alinhamento dos olhos, da visão. E o paciente faz duas imagens. Então, você tenta fazer aquele foco, ele duplica. Aí duplica. E aí é importante tratar também com um neurologista, ver essa parte do endocrinologista também para melhorar esse açúcar. E isso com fisioterapia também o paciente volta a fazer o alinhamento normal da visão. Temos que lembrar também que paciente com diabetes tem 40% mais probabilidade de ter glaucoma do que outras pessoas e também 60% mais probabilidade de ter catarata que outras pessoas. O glaucoma hoje é a principal causa de cegueira irreversível no mundo e está relacionado a uma doença no fundo do olho, no nervo do olho, e é associado muitas vezes à pressão alta nos olhos. Então o tratamento ele se restringe a colírio, laser e cirurgia. Porém o tratamento do glaucoma é para prevenir o que ainda tem de visão, porque o que se perde com a visão do glaucoma, infelizmente, não recupera mais. Já na catarata não. Catarata é a principal causa de cegueira reversível, ou seja, você operando a catarata, né, você volta a estabelecer a visão do paciente. E a catarata justamente é aquela opacificação do nosso cristalino, que é a nossa lente natural do olho. Mas não tem um tratamento específico, um tratamento clínico, digamos assim. Tratamento de catarata é só com cirurgia, onde a gente retira a catarata e coloca uma lente artificial dentro do olho do paciente. Doutor, me diga uma coisa, quando eu entro numa farmácia, por exemplo, eu vejo a exposição de colírios lá. Certo. E eu vejo muitos amigos que usam aquilo lá indiscriminadamente. Como é que o senhor vê isso? A gente tem que ter muito cuidado com a automedicação, né? E qualquer tipo de medicação. Os colírios não são diferentes. Embora tenham colírios assim chamados de lágrimas artificiais. Eu acho que é tipo um gel. Tem os lubrificantes, eles podem ser mais aquosos, podem ser mais viscosos, né? Que você está falando um gel. Então tem a finalidade de lubrificar, proteger, dar conforto visual ao paciente. Na verdade não tem grandes contraindicações,
Mas mesmo assim, você pingar uma coisa, um produto, ter esse ônus também, sem necessidade, é um pouco complicado. O açúcar mesmo, é esse vilão para todo mundo ou só para quem tem diabetes? A questão da saúde ocular não é só controlar o açúcar, tá? Então a gente sabe que quem tem retinopatia diabética tem que controlar o açúcar, que é o mais importante, mas também tem que controlar a pressão do corpo e também controlar o colesterol. Porque essa retinopatia diabética, ela progride tanto com açúcar alto, a pressão do corpo alto, ou seja, a hipertensão arterial mal controlada, e também com o colesterol mais alterado. Qual é a constância em que um ser humano tem que ir ao oftalmologista? Bem, todo paciente, toda pessoa tem que fazer uma avaliação oftalmológica. Paciente que não tem nada, enxerga bem, não usa óculos, não tem histórico familiar. Ou acha, né? Ou acha. Às vezes as pessoas não percebem o quanto não enxergam, né? Porque as pessoas, o cérebro se acostuma com aquela imagem. E eu comecei a ver outro mundo. Começou a enxergar em Full HD. Com 40 anos. Então, assim, todo paciente tem que fazer uma avaliação oftalmológica. Se não tem nada, não sente nada, a cada 1 ano e meio, 2 anos tem que fazer uma avaliação. Para quem já tem alguma doença ocular, já trata, ou já usa óculos, o ideal é a cada 1 ano. Porém, alguns casos, por exemplo, paciente com glaucoma, a gente tem que ver a cada 4 meses, 6 meses. Paciente que já tem uma retinopatia diabética, a cada 6 meses a gente tem que avaliar também. Então, isso varia muito de cada paciente, de cada médico também. É bom estar indo, né, para poder saber qual é esse espaço. Criança que já usa óculos, todo ano tem que avaliar. Mas criança que o grau está aumentando muito rápido, tem que ver a cada 6 meses. Então, tem que fazer uma avaliação oftalmológica com certeza. Para não chegar a uma catarata, para não chegar a uma coisa mais grave. Fazer prevenção de doenças também é uma coisa muito importante. Doutor, muito obrigado de todo o coração, tá bom? Que a gente possa continuar nos encontrando mais vezes para levar esse tipo de cuidado para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado aqui pela Roma FM. Sempre é um prazer poder falar coisas sobre saúde ocular. Realmente a gente vê que a visão é algo muito importante. Infelizmente, graças a Deus, as pessoas não sabem o que é não enxergar. A gente vê que tem um surto de cegueira no mundo todo. E a prevenção é a melhor coisa. A gente sabe que 90% das causas de cegueiras são tratáveis ou evitáveis. E a melhor forma de você combater a cegueira é o atendimento médico oftalmológico de uma forma precoce, contínua e adequada. Não adianta ser precoce se não for adequada, se não for constante. Não adianta se for adequada se não for precoce. Então, pra gente... Não é a intensidade, é a frequência que faz toda a diferença. Ajuda bastante. Né? Então, fazer esses esclarecimentos também ajuda bastante a combater essa questão da cegueira e baixa de visão no mundo todo. E, mais uma vez, muito obrigado. Estamos sempre à disposição.